Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais um dia que nós podemos estar aqui na casa do Senhor para aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Hoje, 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, uma quarta-feira um tanto quanto úmida, mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, estamos por isso felizes. Hoje continuaremos a trabalhar com o nosso tema sobre idolatria. Ainda estamos adotando como apoio o estudo do nosso livro, Em Busca de Algo Maior, Viver por Alguma Coisa Maior do que Você. Nosso, é claro que é uma forma de dizer, porque é de autoria de Paul Tripp, ele que escreve este livro. E as páginas citadas que eu vou falar no estudo referem-se a essa obra. Bom, como ponto de partida, hoje nós veremos em que estado se encontra o gênero humano, a humanidade como um todo. Em seguida, depois, o que tal disposição da humanidade exige de nós para que nos concentremos no reino de Deus. O que nós, como gênero humano, precisamos fazer para concentrar no reino de Deus. E por último, veremos que baixar a guarda e ficarmos satisfeitos com o estilo de vida do mundo não é uma escolha que possamos fazer. Então hoje nós vamos ver estas 3 sessões no nosso estudo, o nosso estado, o estado da humanidade, em que estado nós nos encontramos, vamos ver o que é isso, vamos ver também o que reconhecer esse estado exige de nós para nos apropriarmos de uma maneira bíblica do reino de Deus, e por último, nós veremos aí como nós devemos não baixar a guarda. Então são 3 sessões aí. Vamos começar então pela primeira, que eu dei um título assim: O Estado Egoísta da Humanidade. Então, Paul Tripp lança um olhar aguçado, afiado, sobre qual nossa situação. Aí, lá na página 91 ele diz isso: o pecado é fundamentalmente ateu e antissocial. Eu vou repetir: o pecado é fundamentalmente ateu e antissocial. Bom, de fato, essa definição retrata bem o comportamento pecaminoso da humanidade caída. O ateísmo é citado, uma vez que se recusa a crer que Deus é o seu Cristo, no caso, a sociedade humana. Estou falando da sociedade humana em rebeldia, em pecado. E antissocial, porque a filosofia de mercado, de serviço, prioriza o bem individual acima de tudo. Ou seja, nós vamos sempre priorizar mais as nossas coisas, os nossos afazeres, do que os outros. Infelizmente é isso. Então, muitos dos mandamentos de Deus nos orientam a sermos solidários. Apenas para citar um de passagem aqui, é aquele em Levítico 19, salvo engano, que Deus diz que nós não deveríamos retirar todo o fruto da vinha, mas deixar que aquelas que estivessem caídas ficassem no chão, para que os pobres, os órfãos e as viúvas pudessem pegar ali do chão. Ou seja, na nossa produção, aquilo que fazemos, devemos também pensar em como ela vai beneficiar o outro mais frágil do que nós. Esse é o ideal. Mas devido à nossa condição de gênero humano, Deus deixa esses mandamentos para nos lembrarmos disso. Mas dizer que o pecado possui em essência o egoísmo não basta. É por isso que é preciso olhar também para as suas consequências. E agora eu vou citar uma passagem do texto, na página 87, do texto de Paul Tripp, e diz assim: o DNA do pecado é o egoísmo, e ele escolhe, eu vou repetir: o DNA do pecado é o egoísmo, e ele encolhe o tamanho de nossas vidas ao tamanho de nossas vidas. O pecado cria a redução dinâmica final. Isso faz que todos nós, de alguma maneira, diminuamos o tamanho das nossas vidas ao tamanho de nossas vidas. O pecado reduz a minha motivação
entusiasmo, desejo, cuidado e preocupação aos contornos da minha vida. No reino encolhido do eu, não há espaço funcional para Deus e para os outros. Olha que trocadilho que ele utiliza aqui. O pecado reduz a nossa vida ao tamanho da nossa vida. Ou seja, a nossa vida, o que está por trás desta paráfrase aí do Paul Tripp, né, essa citação que ele constrói, é que a nossa vida deve ser muito maior do que o que há nela. Por exemplo, todas as vezes em que a nossa vida serve ao propósito de Deus, ela se torna maior. Ela não está presa apenas a nós mesmos. Todas as vezes em que eu me preocupo com alguém, vou dar um exemplo. Fulano de tal não vem faz tempo, vou ligar para ele, vou ligar para ela. A sua vida aumentou. Ela saiu da fronteira do seu quintal e entrou no quintal do outro. Embora você não tenha encontrado o outro ainda, você dispôs o seu coração para encontrar a outra vida. Então a sua vida não ficou limitada só na sua vida. Ela agora expandiu-se. Ela foi em direção a outra pessoa. Embora ela ainda não tenha sido alcançada fisicamente, o seu coração já se inclinou a ela. Então todas as vezes em que nós nos inclinamos para ver outros interesses além do nosso bairrismo, né, da nossa vida, nós estamos fazendo com que a nossa vida, o tamanho da nossa vida se aumente ou se expanda, para dizer melhor, fique maior. Agora, se ela cresce pensando no outro, imagine pensando em Deus. Vou dar um exemplo. Olha, eu não estou em condições, mas fiquei sabendo que fulano tem um problema financeiro e eu vou ajudá-lo, ou ajudá-la. Deus há de me dar forças. Olha que bonita essa expressão e mostra o quê? Que a sua vida, ela se desdobrou para Deus num ato de fé. Eu não tenho condições de ajudar, mas o fato de eu ajudar por solidariedade, tendo fé que o Senhor há de me suprir, a minha vida aumentou de tamanho. Então, o Paul Tripp aqui, ele faz esse lembrete, mostrando que a nossa vida precisa ser maior. E aí ele cita também 3 personagens que acabaram cometendo o erro de reduzir a sua vida apenas ao seu próprio tamanho. Por exemplo, vamos usar os 3 exemplos de Paul Tripp. Adão e Eva é o primeiro exemplo. Eles reduziram o tamanho de suas vidas ao tamanho do seu desejo de serem como Deus. Eles queriam ser como Deus. Eles, por desejarem ser como Deus, perderam toda a comunhão que tinham com o Senhor. Segundo exemplo, Caim reduziu o tamanho de sua vida ao tamanho do seu desejo de ter aquilo que Abel tinha. Terceiro exemplo, Jacó reduziu o tamanho de sua vida ao tamanho de sua busca pela herança de Esaú. Todos esses personagens fizeram em algum momento uma escolha ruim. Eles beneficiaram seus próprios interesses mais do que o reino de Deus e por isso acabaram incorrendo em pecado. Veja, todas as vezes em que nós priorizamos mais o nosso reino do que o reino de Deus, nós fazemos uma escolha ruim. Apesar de que parece ser uma escolha boa para nós. Veja, para Jacó parecia uma boa ideia tomar de Esaú algo que ele tinha valor, que ele dava valor, e Esaú não. Mas isso foi de contra a ética do reino. Deus não nos manda sabotar os outros para conquistar as bênçãos espirituais. Esse tipo de prática não provém do reino dos céus. Então, Jacó acabou sendo escravizado pelos seus desejos e percorreu um caminho muito duro de sofrimento e exílio. Pense bem, Jacó ele não conseguiu mais ver o rosto dos seus pais depois da saída da sua casa para ir para a casa de Labão. Ele ficou exilado por anos, veja, pelo menos mais de 2 décadas, só para contrair matrimônio, para pagar o matrimônio que fez com a Raquel, eram 14 anos, e ele ainda enriqueceu, então ele ficou muitos anos longe do seu pai Isaac. Isaac
teve ele quando tinha 40 anos, 40 anos casou, Jacó nasceu, ele tinha 60, já estava cego e velho, quando Jacó estava indo embora, ele não conseguiu vê-lo novamente. Veja, o pecado acaba nos trazendo consequências terríveis. Por isso, não é um bom caminho ser egoísta. Primeiro, porque é um pecado, e segundo, porque nós teremos consequências muito terríveis devido a esse pecado. Agora vamos para uma outra seção do nosso estudo, que intitulamos aqui Observadores de Nós Mesmos. Bom, o que fazer para escolher o reino certo? Nós vimos o que foi feito para escolher o reino errado, o nosso próprio reino, que é dar vazão aos nossos desejos. Mas o que fazer para escolher o reino certo? Primeiro, precisamos responder a outra pergunta. O que é o reino de Deus? Aqui é importante nós pararmos para pensar e refletir um pouco acerca disso, porque existe às vezes uma confusão sobre o que é o reino de Deus. Em poucas linhas eu resumi aqui. Então eu seguirei explicando. Em poucas palavras, pode-se afirmar que o reino de Deus é o seu governo universal. Deus sempre foi retratado como rei. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 19 e 15, há um texto que diz assim: Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Veja, então há um texto mostrando que Deus já é o rei por direito sobre todo o universo. Mas o seu reino ainda não é reconhecido por todos. Por isso a expressão reino de Deus passa a ser uma referência ao momento em que todos reconhecerão a soberania presente e atuante de Deus. O Rei Jesus Cristo veio e com ele a inauguração desse período. Diz lá em Mateus 4,17: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas ainda assim não vem em sua plenitude. Por isso oramos: venha o teu reino. Mateus 6,10. Aqui é importante deixar registrado que, em poucas palavras, resumimos o que é o reino de Deus. É o reino universal do Senhor, por direito governa sobre todas as nações. Independente se essas nações reconheçam a Deus ou não, Deus é o Deus de toda a criação por direito de Criador. Então, o fato da pessoa não reconhecer, não acreditar em Deus, isso não significa que Deus não tenha poderes e direitos sobre a vida dessa pessoa. É bom que se diga isso. Então, existe esse aspecto de Deus como rei por direito de toda a criação, e tem um outro aspecto mais escatológico, o final dos tempos, que é a inauguração do reino em Cristo Jesus, e que esse reino ainda virá em sua plenitude. É importante que se diga isso, porque às vezes nós vemos algumas bizarrices aí até pela internet. Olha, tem muitas pessoas se preocupando mais com a igreja do que com o reino de Deus. Meu Deus, isso é uma sandice, isso está errado. A igreja é o povo do reino de Deus. É a igreja que possui as chaves do reino, está lá em Mateus no capítulo 16. Então, o povo do reino é a igreja. O reino de Deus, ele acopla, digamos assim, o reino de Deus, ele está unido à igreja. E, aliás, a igreja é detentora das chaves do reino. É por meio da igreja que se entra ao reino de Deus, porque o reino, ele é a mensagem do rei para a humanidade, e a partir do momento em que é adotada essa mensagem do rei, onde a pessoa crê no evangelho, ali então há salvação, e ela passa então a ser cidadão do reino de Deus. Então não há como não ser da igreja e não ser pertencente ao reino. Portanto, cuidado, existem algumas frases espirituais que eu vejo pelos status aí, pelo WhatsApp ou por algumas pessoas propagandeando, às vezes parece espiritual, isso não é. Então, o reino e a igreja estão acoplados, não tem como ser do reino e não ser da igreja e vice-versa, não tem como ser da igreja e não ser do reino, estão ligados, não é uma coisa contra a outra. Muito cuidado, tá? Porque eu já ouvi algumas
algumas caricaturas como essa, isso não procede, não é bíblico. Bom, dito isso, é importante ressaltar isso, porque o nosso pequeno reino, que faz de nosso coração sua capital, procurará resistir ao grande reino de Deus, que precisa habitar em nossos corações, que precisa ser nosso especial tesouro. É preciso estar atentos à tendência, ou preciso estarmos atentos à tendência que temos a priorizar o nosso próprio reino, a fim de que tenhamos sucesso em priorizar o reino de Deus. Ou seja, somos compulsivos, obsessivos até, em nos autossabotar, isto é, em escolhermos a nós mesmos, o que é errado, segundo as Escrituras, em vez do Senhor, que é o nosso dever, segundo as Escrituras. Ouçamos as consequências de escolhermos o nosso próprio pequeno reino. Aqui vai as palavras de Paul Tripp da página 93. O pecado nos deixa muito dispostos a nos satisfazer em gastar nossos dons e energias em benefício próprio. O pecado nos reduz a mini-reis, governando nossos mini-reinos de um. Ele reduz a comunidade humana a uma sociedade de reis solitários, colidindo uns com os outros. Não é de admirar que vivamos em um conflito em nossas vidas individuais e tantas guerras em comunidade global. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o pecado, ele irá fazer-nos gravitar em nós mesmos e achar que estamos corretos. Por exemplo, quantas vezes nos sentimos, às vezes, mais entristecidos? Eu já repeti, já tinha dito isso, mas repito que o exemplo é bom. Quantas vezes nos entristecemos mais quando nós somos ofendidos do que quando Cristo é ofendido? Isso é muito comum. Eu vejo muita indignação quando é a nossa parte. Puxa vida, como fulana, ou fulano, ou ciclano pôde pensar isso, pôde dizer isso de mim. Mas ninguém pensa, como fulano, ciclano, beltrano, ou beltrana pode falar isso de Cristo. Como é raro essas expressões, né? Pessoas muito mais indignadas com a honra de Cristo sendo vilipendiada, atacada, do que com a nossa. Então nós somos muito mais voltados a pensarmos em nós. Agora, se nós pensarmos, se nós usarmos essa lógica, veja que vai ocorrer brigas inevitavelmente, porque se cada um pensar em si, nós vamos estar sempre em conflitos uns com os outros. Porque da onde vem a harmonia? Das concessões, das negociações necessárias, né? Hoje não dá para todo mundo chegar primeiro numa corrida, por exemplo, né? Todo dia. Então não dá para só um querer ganhar. Isso vai transformar os outros insatisfeitos. Você precisa ter uma certa rotatividade. Fala, hoje vai você, amanhã vou eu, no outro dia ciclano. Por quê? Porque se deixar, nós vamos querer sempre ser os primeiros da fila, não é mesmo assim? Porque é o pecado em nós. O pecado, ele quer sempre priorizar-nos. E não dá para termos uma vida pacífica dessa forma. É por isso que, quando acontece, às vezes, acidentes de trânsito, não é mesmo? Muitas vezes acaba em briga, em confusão, porque cada um está muito preocupado com o seu bem físico, né? o seu imóvel, né? o seu bem como um carro, né? O carro como um bem. E que não deve, né? Uma vez, um presbítero de uma outra igreja, que eu congreguei há muito tempo, deu uma lição muito boa sobre a questão de trânsito. Ele é taxista, e aí ele disse que quando acontece um acidente, ele anos dirige táxi, né? Carro, e quando acontece um acidente, ele colide, ou sem querer, lá, lógico, é um acidente, bate em alguém, quando ele desce do carro, a primeira coisa que ele pergunta é: você está bem? Eu estou preocupado com a sua integridade física. Está tudo bem contigo? Aí a pessoa diz: estou bem. Então agora nós vamos para as segundas coisas. O mais importante é você estar bem. Veja, isso já desarma o outro. Você não desce do carro já gritando: onde você estava com a cabeça? Não, você desce do carro preocupado, né, ou demonstrando preocupação com a integridade física do outro. Ele diz isso, que com isso ele desarma as grandes brigas que podem ocorrer no trânsito, né?
Veja, é demonstrar que nós estamos dispostos a olhar o lado do outro, né? E aí também o outro precisa ceder também, né? Para que haja uma harmonia. Mas quando nós damos voz ao pecado, não queremos ceder, queremos vencer e vencer sempre. E aí não dá certo. Portanto, para adentrarmos o reino de Deus, é preciso acolhê-lo em nosso coração. E isso significa priorizar o Rei Jesus Cristo acima de nossos interesses. Apenas agindo assim, poderemos vencer o egoísmo reinante em nós. Seremos abençoados como as crianças que são humildes e dispostas a preferir o reino de Deus ao seu próprio reino. Lembre-se o que Jesus diz lá em Marcos 10:15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Para escolher o reino correto, é preciso uma vigilância constante sobre nós mesmos. Ou seja, meus irmãos e irmãs, enquanto nós estivermos nessa terra, inevitavelmente vamos ser atraídos, como por gravidade, a pensar mais em nós do que no reino de Deus. Sabedores disso, nós vamos ficar atentos conosco. Se nós nos esquecermos disso, nós vamos achar que é natural nos sentirmos preocupados somente conosco. Então não é natural. Note aquela pergunta que o fariseu fez a Cristo acerca do próximo. Lembra-se que Jesus ele está falando, o fariseu pergunta para Cristo, né, quais são os mandamentos de Deus, né, qual o maior mandamento? Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é tão importante quanto, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí o fariseu devolve, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano, Lucas capítulo 10. Ou seja, e depois termina, quem foi o próximo daquele que sofreu, né, dificuldade? Foi o samaritano. Ou seja, eu não posso perguntar quem é o meu próximo, mas eu devo perguntar, eu estou sendo próximo de quem? A quem eu estou ajudando? Porque quando eu pergunto quem é o meu próximo, eu ainda estou usando eu como referência. Agora, quando eu pergunto quem eu estou ajudando, quem eu estou auxiliando, aí a pergunta, o próximo foi para ele, o ponto de referência foi para o outro e não ficou em mim. Entendeu digamos, o jogo de palavras de Cristo, né? Eu devo pensar no outro a partir do outro. Aí eu consigo entender o que é o próximo, se eu estou servindo e ajudando ele. Vamos caminhar agora para a nossa terceira sessão. Em determinado momento, Paul Tripp destaca isso, e é importante nós deixarmos registrado essa sua preocupação, que nós devemos ter uma certa insatisfação santa. Então, vou dar um título a essa sessão que eu inicio agora, de uma certa insatisfação santa. Me baseio para formar esse título no capítulo 12 de Romanos, no seu verso 1 a 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Bom, precisamos estar atentos com o ideal de estilo de vida que o mundo nos oferece. Geralmente, a maioria das pessoas que alcançaram nesta vida um casamento estável, um bom trabalho, qualidade de vida, uma casa bem localizada com bons vizinhos e boas escolas próximas para as crianças, né? Geralmente essas pessoas se sentem bem abençoadas. Mas qual o problema dessas situações? O problema é que esse cenário é o retrato de uma vida que procura se satisfazer com aquilo que o mundo tem a nos oferecer de melhor. Ou seja, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, não nos criou e não nos salvou para que vivêssemos para esta vida, gozando apenas as bênçãos terrenais. Ele nos criou para a eternidade. E é para a eternidade que eu preciso olhar, inclusive para os tesouros que eu devo acumular lá. Então, quando eu me satisfaço com esta vida, eu estou apresentando os sintomas de uma vida ímpia. Ló é o exemplo de uma pessoa que aparentemente conseguiu todas essas coisas que eu citei no início. Veja, a terra que ele escolheu era fértil e oferecia um bom lugar para o trabalho, isso está lá em Gênesis 13:10. A sua família estava bem alojada, tanto que sua esposa não resistiu a dar uma última olhada na cidade onde moravam antes dela ser destruída, isso está em Gênesis 19:26.
Suas filhas tinham conseguido relacionar-se bem com a sociedade local, tanto que já estavam compromissadas com as famílias da região. Lembremos que elas já estavam prontas para casar. Mas Deus já havia reputado a sociedade de Ló, onde Ló estava inserido, como habitada por homens maus e ímpios, e o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra com fogo. Então veja, a princípio nós olhando por fora não víamos uma cidade ímpia. Ló não viu quando escolheu ir para lá. Boa comunidade, tinha boa residência, local para as crianças, as filhas já estavam casando, ou seja, Ló estava muito bem acomodado com a situação. Até a vinda dos anjos para retirarem ele de Sodoma. Não houve menção de nada fora do comum. Ló parecia bem ambientalizado, né? Bom, nosso Senhor Jesus Cristo também afirmou que no dia da sua segunda vinda não haverá nada que destoe da normalidade de uma vida ímpia sem Deus. As pessoas estarão casando-se, dando-se em casamento, como na cidade de Sodoma, no período de Ló, assim como foi antes do dilúvio, com os contemporâneos de Noé. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, versos 26 e 30. O que Tripp ele quer dizer com isso, a qual eu citei a experiência de Ló, é que Tripp relata que tais aspirações ou tais desejos por um contentamento fora de Deus podem sabotar a nossa espiritualidade. Note a frase que ele vai dizer agora, ou as frases, né, porque são duas. Ser ímpio não é apenas cometer lista de pecados. Trata-se de também encontrar satisfação fora de Deus, o que me leva a cometer uma lista interminável de pecados do coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com a ideia de pessoa ímpia. Quando eu digo fulano ou fulana é ímpio, geralmente pensamos numa pessoa que está talvez roubando as coisas, furtando, maltratando pais. Geralmente não é assim que Deus retrata o ímpio. O ímpio pode ser alguém, um empresário, tem um bom trabalho, uma bela família, mora num bom apartamento, num condomínio mediano, tem preocupações com a sua saúde, faz exercício. Mas ele é um ímpio. Por quê? Porque ele não pensa que Deus pode satisfazer a sua vida. Ou seja, quando nós pensamos em ímpio, precisamos reprogramar a nossa mente. Não podemos pensar como o mundo. Veja, quando nós vamos evangelizar, nós percebemos assim. Quando conversamos com uma pessoa que não conhece o Salvador e dizemos, olha, fulano, você precisa de Jesus Cristo. Fulana, você precisa de Jesus Cristo. O que ela diz? O que essa pessoa provavelmente irá dizer? Eu não roubo, eu não mato, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa boa. É isso que essa pessoa vai dizer. E aí você sabiamente irá dizer, não há ninguém bom. Romanos 3, 23 diz que todos nós somos maus. Os nossos corações estão inclinados ao mal. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer que todos nós somos mortos em nossos delitos e pecados. Não somos bons. Muito pelo contrário, somos muito maus. Nós éramos ímpios. Então a impiedade, ela não é uma impiedade simplesmente por cometer graves delitos. É uma impiedade por acreditar que existe uma satisfação fora de Deus. Isto torna a pessoa ímpia. E é isso que Paul Tripp está nos alertando aqui. O contentamento oferecido no início nem de longe tem qualquer coisa em comum com o contentamento cristão. Na verdade, o cristão é alguém que geme de descontentamento com a sua época. Olha lá o que Romanos 8, 22, 23 diz. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Nós estamos gemendo agora? Não? Deveríamos, porque senão é sinal que nós estamos cultivando uma vida de impiedade.
Quando nos contentamos demais com as bênçãos que recebemos nesta terra, facilmente nos esquecemos de nossas prioridades espirituais e reduzimos o tamanho de nossa vida ao tamanho de nosso próprio reino. Pessoas satisfeitas com suas vidas não olham o mundo com os olhos do grande reino, elas olham da sua perspectiva. Veja o que Paul Tripp diz na página 140 do seu livro. Para ela, as pessoas em sua vida são mais uma fonte de felicidade pessoal do que uma ferramenta que Deus usa para continuar o bom trabalho que começou nela e nelas. Portanto, a impiedade não é simplesmente uma oposição aberta e discursiva contra Deus. Aberta e discursiva, que eu quero dizer, é uma pessoa que diz assim: eu não acredito em Deus, eu de fato nem gosto de Deus. Não é esta impiedade, isso é fácil de ver. Mas é uma adoção de um estilo de vida que comunica uma satisfação possível sem considerá-lo como prioridade. Há uma citação de C.S. Lewis que capta bem o resultado da adoção de um estilo de vida ímpio. Diz C.S. Lewis, que é citado por Paul Tripp na página 94. Desde que os cristãos deixaram em grande parte de pensar no outro mundo, eles se tornaram ineficientes neste mundo presente. Almeje o céu e você terá a terra incluída neles. Almeje a terra e você não terá nada. Veja, irmãos e irmãs, o que chama a atenção aqui é a construção da pessoa ímpia. Aquela pessoa que grita palavrão na rua, que está disposta a assassinar, é um ímpio? Claro que é. Isso é óbvio. Mas aquela pessoa que paga seus impostos, que vai lá no campeonato no domingo assistir o seu time jogar, que se preocupa com a escola dos seus filhos, mas fazendo isso tudo nem tão pouco pensa no reino dos céus e em Cristo, também é um ímpio. Embora você goste mais desta pessoa do que do assassino. Normal. Entretanto, os dois são ímpios. Há uma ilustração muito interessante sobre isso. Uma pessoa que está num buraco de 30 metros de profundidade está tão longe de alcançar as estrelas quanto uma pessoa que está numa montanha. Ou seja, para nós faz diferença, O assassino, o ladrão, ele é aquela pessoa, para nós, que está num buraco de 30 metros, e aquela pessoa que paga seus impostos, que vai ver o campeonato do seu time, que cuida dos seus filhos, mas que não pensa em Deus. Para nós temos ele como se fosse uma montanha, fazemos esse desnível. Para Deus, não. Ambos são ímpios, e os dois vão para o inferno, porque não possuem a Cristo como mediador e se satisfazem com esta temporalidade. Considerações. E aqui eu não resisti e trouxe um fragmento de um pensamento de Paul Tripp do seu livro, que diz assim na página 129. O que significa viver uma existência centrada em Cristo? Isso significa que o temor do Senhor, arruma isso daí, por favor. Isso significa que o temor do Senhor, mais do que o medo de qualquer outra coisa, define a agenda para as nossas ações, reações e respostas. Esta é a essência da vida do grande reino. O reino do ego é orientado por todos os tipos de outros medos. O medo do homem, o medo do desconforto ou da dificuldade, o medo do fracasso, medo de não conseguir o meu próprio caminho, etc. O princípio aqui é que se Deus não possui o temor de nossos corações, Ele não possui as nossas vidas. Você e eu estamos sempre vivendo para evitar o que tememos. Se tememos desagradar a Deus mais que tudo, porque os nossos corações foram aprisionados por uma admiração profunda, ardente e amorosa por Ele, nós viveremos de outras maneiras. Veja, aqui nós encerramos com a essência do que foi dito até agora. O que tememos? Aquilo que tememos é aquilo que capta o nosso coração, que está lá. O temor é uma forma de culto. Tudo aquilo que tememos, nós tributamos poder.
Não foi eu que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Cristo disse isso. Quando Cristo repreende ou avisa os discípulos para não temer aqueles que podem fazer mal ao corpo, ele diz: não temam quem pode fazer mal ao corpo, temam aquele que pode lançar sua alma ao inferno, ou seja, temam a Deus. Não temam os homens, porque os homens eles passarão, mas o Senhor Ele está sempre conosco e no fim dos nossos dias pedirá para que prestemos contas a Ele. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos em Deus tomar cuidado com o nosso gênero humano, a nossa humanidade tão decaída, que embora sejamos santos em Cristo, eu falo aos cristãos, nós ainda temos que deixar e despir do velho homem sempre. Então, cuidado com a nossa humanidade. Lembre-se que nós devemos buscar o reino de Deus como prioridade e deixar os nossos mini-reinos para lá. E em terceiro, tomemos cuidado com as nossas prioridades. Se priorizarmos o estilo de vida do mundo, é sinal que nós já fomos capturados pelo mundo. Que Deus nos guarde desse destino. Que Deus nos abençoe e que possamos retornar em um outro momento para um outro estudo. Amém.